A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em 1 João, capítulo 2, e o verso 1, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João, 1 João, vamos lá? Para quem acha difícil achar essa carta, procure Apocalipse, o último livro da Bíblia. Aí você volta para trás, aonde você vai encontrar o livro de Judas, que é pequenininho. Depois você vai encontrar a terceira carta de João, segunda e a primeira. E aí você vai procurar o capítulo 2 da primeira carta de João, verso 1, que diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós temos um advogado. Amém? Hoje nós estamos no 7º áudio. Hoje finaliza a campanha, mas o estudo termina amanhã. São 8 áudios de estudo com 7 dias de campanha. Hoje é o último dia da campanha, mas o estudo, eu tenho um advogado, vai até amanhã. 8 áudios. Amém? Tá bem explicado? Vamos lá. Bom, a gente já falou bastante desse advogado que nós temos, né? Do que ele é, do que ele representa, se podemos ou não confiar, se ele tem alguma coisa para ensinar ou não. Para ser o nosso advogado, né? Tem que ter algumas qualidades e nós já mostramos isso. Mas eu quero mostrar ele também trabalhando, no tribunal das coisas da vida, né? Então, olha só, abre a sua Bíblia comigo em Mateus. Vamos lá, agora é só você voltar para Mateus, capítulo 21. Vamos lá. Mateus 21. Vamos lá, Novo Testamento. Primeiro evangelho do Novo Testamento. Mateus capítulo 21, verso 12 a 16, que diz assim, ó. E entrou Jesus no templo de Deus. Templo era de quem? De Deus. E expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Era para ser uma casa de oração, mas estava sendo casa de ladrões, encontro de ladrões, lugar de ladrões. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas, desculpa, eu pulei aqui, ó. E disse-lhe, está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos, coxos, e os curou. Então quer dizer que depois que ele expulsou aquele povo que estava fazendo as coisas erradas, aconteceu o quê? Não é o homem que tem que expulsar, é Jesus. Depois que Jesus expulsou eles do templo, aconteceu que os cegos, os coxos, foram até ele, e ele os curou. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos, olha aí as crianças, e os meninos clamando no templo. As crianças entraram dentro do templo e começaram a clamar. E o que elas falavam? Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Quando os escribas e os sacerdotes viram isso, indignaram-se também. E disseram-lhes: Ouves os que dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Bom, Jesus agora ele vem advogar, ele vem cuidar dos interesses de seu Pai. Ele vem mostrar ali, defendendo a igreja, que a igreja é lugar de oração, aonde os que necessitam têm que ir. Os que necessitam não estavam indo mais, porque tinham virado covil de ladrões. Então, ele limpa e agora mostra que dá para curar, dá para abençoar, mas é Jesus que vai expulsar, é Jesus que vai tirar dali, né? Vamos lá, vamos mais uma? Jesus agora advoga a mulher que é pega em adultério. Olha que tribunal. Vamos lá, João 8, do 1 ao 11. Vamos lá, Novo Testamento, João, capítulo 8, do verso 1
ao 8, diz ao 11, do 1 ao 11 diz assim, ó: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Então ele estava dando uma palestra, uma aula, um ensinamento. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Olha. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés nos mandou que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha só. Se não é para ser um bom advogado, né? A lei estava condenando ela, porque ela foi pega adulterando. A lei condenava ela. Agora o advogado vai falar com eles. Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire contra ela uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficou só Jesus e a mulher. Quer dizer que todo aquele tribunal ficou vazio. Os mais velhos foram saindo em seguida os outros, porque eles não tinham mais acusações. Ela foi absolvida, ela recebeu a vitória porque o advogado dela advogou. O advogado dela pegou a causa e disse: olha, atira a primeira pedra nela. Sim, pode tirar, a lei está mandando. Atira a primeira pedra nela, mas somente aqueles que não têm pecado. Somente aqueles que não têm pecado. Assim, ficando só ele e ela, ele endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles os teus acusadores? Está vendo? Aqueles lá tomaram o papel do diabo, os teus acusadores. Ninguém te condena? Ninguém te condenou? E disse a mulher: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também. Porque advogado não vem para acusar, ele vem para defender. E nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Viu aí que lindo, que maravilha? Esse advogado, irmãos, quem não quer ter um advogado desse? Fala para mim. Mas vamos para agora mais um caso sobre Jesus. Olha só, Jesus advoga por Pedro, lá em Lucas 22, 31 e 32. Vamos ver? Lucas, capítulo 22. Agora Jesus vai defender a Pedro. Capítulo 22, verso 31 e 32 diz assim, ó: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Quer dizer que Satanás foi pedir a Deus para cirandar com Pedro, porque Pedro talvez tinha alguma brecha, alguma falha que Satanás podia ter esse tipo de acesso. Então ele foi a Deus pedir para cirandar com Pedro. Só que Jesus chegou na hora e falou: Senhor, não permitas. Ele vai voltar atrás dos seus erros, ele vai se purificar, não permitas. E aí Jesus agora advoga por Pedro e Deus permite. Agora Pedro não sabia disso, que ele foi defendido por Jesus. É Jesus que está revelando para ele, mas ele não sabia. Quantas vezes o inimigo queria cirandar com você e Deus não permitiu? Você sabia que tentaram comprar o nosso advogado? Vou te mostrar. Satanás tentou comprar o nosso advogado. Mateus capítulo 4. Olha só. O nosso advogado agora. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E agora, Jesus responde. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá vendo? Tentando comprar o nosso advogado. Mas ele tentou a segunda vez. Então o diabo o transportou a uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe:
Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Olha Satanás usando Bíblia. E Jesus de novo não cedeu à tentação e disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, a terceira e a última vez, novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quer dizer que todos aqueles reinos e todas aquelas glórias, o diabo daria para Jesus, se Jesus se curvasse a ele e adorasse a ele. Se Jesus aceita aqueles reinos e aquela glória, você não teria salvação, nem eu. A obra estaria incompleta. Seria o maior escândalo de todos os tempos, o Filho de Deus se rendendo e adorando uma criatura e deixando de adorar o Criador. Mas Jesus não fez nada disso. O nosso advogado, que escapou de 2 tentações, vem para a terceira e diz assim, ó: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo, de cabeça murcha, o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha que profundidade. Você pensa que parou aí? Jesus advogou por nós também? Olha só o que aconteceu. Jesus advoga por nós, irmãos. Ele advogou por nós na cruz, porque os homens estavam fazendo mal para ele. O que ele falou? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus advogou por nós até crucificado, até quando ele estava preso na cruz. Ele mesmo falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, nós não temos noção do que fazemos. Às vezes, meus irmãos, achamos que sabemos demais, podemos tudo, estudamos livros e achamos que somos alguém. Na verdade, não. Se não for pela misericórdia dele, irmãos, se não for pela infinita misericórdia dele, a gente perece e a gente não chega a lugar nenhum. Ai de nós, se não fizer a sua vontade. Ai de nós, meus irmãos, se não reconhecer a sua honra e a sua glória. Hoje, eu creio, irmãos, que muita gente está se aproximando do evangelho porque estão aprendendo com os cafezinhos. Lógico que eu vou falar do meu cafezinho, mas estão aprendendo com outras mensagens também. Mas eu tenho muito me alegrado porque vocês têm prestado atenção nisso. Hoje é o último dia da campanha Eu Tenho um Advogado, mas é o penúltimo áudio do estudo. Amanhã tem o último áudio do estudo. Eu Tenho um Advogado. Eu vou deixar aqui também a referência do que eu disse, né? Então, em Lucas 23 e 34, você encontra o que eu disse, que ele advogou por nós na cruz também, tá? Para que não haja nada depois, poxa, o senhor falou o versículo, mas não falou aonde, né? Então, Lucas 23, 34 diz assim: e dizia-lhe Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E partindo os vestidos, lançaram sorte. Olha que ele estava sofrendo, mas disse: perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Estava advogando por nós. Hoje nós aprendemos aqui algumas lições quando ele estava advogando, lutando para defender, quando ele estava fazendo por mim e por você, quando ele estava defendendo o templo, porque casa de Deus não é lugar de ladrão, quando ele estava defendendo aquela mulher prostituta porque ela errou, mas ele a defendeu, porque todos podem errar. Quando ele estava advogando também por Pedro, porque Satanás queria se ir andar com ele. Quando ele também estava advogando, irmãos, por si só, defendendo si mesmo, quando o inimigo queria tomar dele a adoração a Deus. E ainda na cruz, advogando por nós. Acredito que você entendeu e aprendeu. E amanhã nós teremos mais um áudio sobre isso, né? Hoje, sobre esse estudo. Hoje eu quero mandar um abraço para
deixa eu ver aqui o nome dessa pessoa. Eu quero mandar um abraço aqui para a Maria de Campo Grande. Quero mandar um abraço para a Liene e também para o Roberto. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?